Gênesis capítulo 1, versículo 3. Está escrito bem assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Muito bem. Nós temos conhecido, através das pautas desse vídeo, um pouquinho mais dos mistérios envolvidos na criação. Em Deuteronômio 29:29 está escrito que as coisas ocultas, elas pertencem a Deus, mas as coisas reveladas, elas pertencem a nós e aos nossos descendentes para sempre. Deus, ele deixa pistas, ele deixa sua assinatura de maneira discreta muitas vezes, para que um bom observador possa apreciar aquilo que é a composição do compositor mais inspirado de todos os tempos, a sua criação. Para conhecer a Deus, eu costumo dizer, conheça a sua criação, explore aquilo que ele fez, conheça de maneira ilimitada aquilo que o Senhor deixou exposto para nós. Quando você conhece a criação, você conhece o Criador. E quando você conhece o Criador, você se relaciona com Ele. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a fonte mais abundante de conhecimento de Deus. Desfrute da palavra de Deus, se aprofunde na palavra de Deus. E quanto mais Deus te revelar, mais você vai se relacionar com Ele. Nós conhecemos no versículo 1 de Gênesis aquele que é absoluto, onipotente, o Deus que trouxe à existência coisas que nunca existiram, aquele que estreou o conceito de existência, o Deus que estava sobre todas as coisas e permanece acima de todas as coisas, aquele que está sobre o conceito de existência, aquele que o conceito de existência, a ideia de dizer que existe, não é digna dele, ele está acima disso, ele está sobre tudo que existe. No versículo 2, a gente tem a estreia do universo. Deus fundamenta tempo e espaço e a partir daí o universo ele se desenvolve. Mas esse universo primordial, feito de partículas subatômicas, estava em caos. O caos aqui não é descrito como uma coisa ruim, é simplesmente a descrição de uma cadeia de eventos sem organização específica. Existe algo que vai organizar essas partículas. Existe um acontecimento, um evento de grandes proporções que vai sim dar início ao universo como nós o conhecemos hoje. Mas nós entendemos que antes de haverem partículas atômicas, subatômicas, antes de haver qualquer coisa, o Espírito Santo, ele se introduz na criação. Deus, ele dá uma forma para si mesmo, para que se apresente as coisas criadas. E o Espírito de Deus, ele vai habitar esta forma. E assim vai se relacionar com a sua criação. Mas a pergunta que fica no ar é: e a outra pessoa da Trindade? São 3 pessoas em Deus. Aonde estaria na criação a outra pessoa da Trindade? Nós temos aqui Deus Pai, absoluto, onipotente. Nós temos aqui o Deus Espírito Santo, aquele que é onipresente. E nós agora precisamos entender aonde está o Deus Filho, o onisciente. Todas as 3 pessoas da Trindade em um único Deus. Será que nós encontramos a pessoa de Jesus aqui no capítulo 1 de Gênesis? Sim, ele está. Ele está no versículo 3. Vamos entender como nós identificamos a Cristo no capítulo 1 de Gênesis. O universo ele tem se expandido aí pelos seus meros 13,9 bilhões de anos de idade. É isso mesmo, é bastante tempo. E nesse tempo o universo ele tem se expandido, se desenvolvido, tem se apresentado com corpos celestes de magnífica beleza. Mas antes que o universo entrasse nessa cadeia de expansão,
O universo ele era denso e comprimido, como nós já exploramos aqui. Foi mais ou menos nessa época, foi antes dessa época que o Espírito se introduz e cria as primeiras partículas. Na medida que partículas subatômicas, elas se agrupam, elas formam os átomos. E na medida que os átomos se agrupam, vão formar moléculas. E na medida que formam moléculas, algo grande vai acontecer aproximadamente nessa época. E esse grande acontecimento vai dar início à expansão do universo. Vai começar a contagem de 13,9 bilhões de anos. Existe um princípio chamado de determinismo. Eu não sei se você já ouviu falar. O determinismo basicamente é um conjunto de circunstâncias que permite que uma coisa seja como ela é. Por exemplo, só existe vida inteligente no planeta Terra porque houve um conjunto de circunstâncias que precederam essa vida inteligente, fazendo com que fosse possível que houvesse vida. Se houvesse qualquer mudança, qualquer sombra de mudança nas características que precederam a vida inteligente, não haveria vida. Então, nós temos que ser agradecidos pelo princípio do determinismo. Afinal de contas, ele rege tudo que existe no universo. O determinismo ele é basicamente como se fosse um cálculo que possui constantes e variáveis. Se você conhecer todas as constantes e se você conhecer a constante e todas as variáveis desse cálculo, você vai conseguir prever, inclusive com precisão, o que poderá acontecer no futuro. Mas você precisa ter todas as variáveis nos seus lugares certos. A falta de qualquer uma delas vai mudar completamente o resultado de todas as coisas. Como eu explico isso para vocês de maneira básica? Vamos fazer uma analogia. Imagine que exista um meteoro, certo? Esse meteoro ele está se locomovendo do ponto A ao ponto B. Como que você me explica que ele vai chegar lá? De que maneira você explicaria isso? Bom, numa linha reta, ele chegará em poucos segundos. Ok, maravilha, tá certinho. Basicamente isso é isso mesmo. O meteoro ele está determinado a chegar no ponto B. Mas essa é a constante do cálculo. A constante é o objeto em locomoção. Essa é a constante. Ele se locomove a quilômetros por hora. Ele se locomove por um determinado espaço de tempo e ele precisa chegar nesse ponto B. No entanto, existem variáveis que nós não consideramos. Por exemplo, durante o trajeto do nosso meteorozinho, acontece que tem um planeta próximo. Esse planeta supermassivo possui um campo gravitacional muito poderoso, mais poderoso do que o nosso meteoro consegue suportar. Então, na hora que ele passa pelo campo gravitacional do planeta, ele é sugado. É isso que a gravidade faz. Ela suga para ela te atrai. Esse é o propósito da gravidade. E na hora que o meteoro passa pelo campo gravitacional, ele muda a sua rota. Entende? O determinismo explica que agora ele está determinado a ir para outro destino. O ponto B, que seria aqui, agora vai ser aqui. Mas no meio do caminho, antes que isso pudesse ser previsto, esse planeta supermassivo possuía uma lua. Essa lua está girando em torno do planeta. E justamente no momento em que um meteoro vai passar pela sua rota, aquela lua estará no caminho. Haverá uma colisão. Aquela lua estava em outro lugar quando o meteoro partiu do seu destino. Mas coincidentemente ou não, essa lua estava no momento em que o meteoro passa por ela, provocando uma colisão. Isso que eu expliquei basicamente é
determinismo. Você precisa considerar variáveis no seu cálculo para determinar o resultado de um evento. Variáveis são circunstâncias externas de fora que afetam as circunstâncias internas de dentro. Quando você projeta um cálculo, você precisa prever que haverá circunstâncias externas, coisas que podem provocar mudança no seu evento. Se você calcular com precisão, você vai ter um resultado assertivo, um resultado ok. E acontece que no universo primordial, essas partículas atômicas, elas vão reagir de forma a ocasionar uma grande explosão. Isso não foi acidental, como muita gente gosta de admitir. Não existem acidentes no universo. A ideia de acaso, ela já foi refutada pela maneira como o próprio universo age. Algumas pessoas gostavam de dizer acaso para poder desmistificar a ideia de um criador. Afinal de contas, se você dizer que o universo ele está determinado a ser como é, você sugere a ideia de uma inteligência que está manipulando, interferindo em todas as coisas. Mas na verdade, o princípio do determinismo não tem nada de místico nele. O princípio do determinismo ele é puramente matemático. A física estuda o determinismo para entender como o universo é como é e como ele será. Muita gente já falou que o Big Bang, a grande explosão, ela aconteceu por acaso. O acaso ele não tem força de argumento para poder sustentar a si mesmo. Acaso não existe, da mesma maneira que escuridão não existe e da mesma forma que vazio também não existe. Escuridão, como nós já estudamos, é ausência de luz, assim como vazio é ausência de preenchimento. Da mesma maneira, o acaso ele é a ausência de circunstâncias que o precede. Não existe acaso. Sempre haverá uma causa que precede o efeito. E o Big Bang ele não é outra coisa senão o resultado de coisas que aconteceram antes, de circunstâncias que aconteceram antes. Essas partículas reagiram de forma a causar uma explosão. Quer entender um pouquinho mais do que é determinismo? Imagina que você tem uma bombinha e uma lata de metal. Você coloca a bombinha, acende ela e joga dentro da latinha. O que vai acontecer? No momento em que explodir, essa latinha vai pelos ares. Mas ela não fica presa lá na abóbada do céu. Não tem como. Ela vai cair. No momento em que ela cair, o evento que você deu início terá terminado. Isso é determinismo. Você causou a elevação e a queda de uma lata. Você sabia que essa latinha ela ia cair. Ela não ia ficar lá no céu para sempre. Então você entende basicamente o que é determinismo. Se você for um observador que enxerga de longe o bastante, você consegue entender a constante e as variáveis para calcular esse evento e entender como ele teve começo e como ele teve um fim. O Big Bang, como algumas pessoas acreditavam e ainda acreditam, não foi a origem do universo. Existiu um pré-Big Bang. Nós estamos na era pós-Big Bang. Por exemplo, algumas pessoas entendem que após bilhões de anos, esse universo que está em expansão, ele vai entrar em regressão. Esse é o mesmo princípio da explosão que eu expliquei para vocês. A latinha ela vai pelos ares, mas ela torna a cair. O universo ele explodiu. No que explodiu, ele expandiu. Ele vem se expandindo, mas em algum momento ele vai regredir de volta ao seu centro. Acredita-se que se isso acontecer, o universo ele já deu origem a grandes estruturas que existem dentro dele, como os quasares. Quasares
são grandes corpos celestes que contêm energia maior que de galáxias. Um único quasar pode ser mais poderoso energicamente do que uma galáxia. Agora calcula comigo, se você pegar todos os quasares que existem, todas as estrelas de todas as galáxias, e você concentra elas num único ponto, esse acúmulo de energia, ele não pode se autossustentar. Vai haver outra grande explosão. E se acontecesse um segundo Big Bang, seria muito, inimaginavelmente maior do que o primeiro. Ou então um buraco negro trataria de sugar tudo para si mesmo. Mas um outro desfecho para o universo também se trata da matéria escura. A matéria escura, ela dificilmente pode ser estudada porque ela não interage com a luz, nem consigo mesma, nem com outro tipo de matéria. Mas a matéria escura, ela deixa uma assinatura gravitacional no universo. Ela é formada, as partículas de matéria escura são formadas por grandes concentrações. Por exemplo, grandes galáxias formam campos de matéria escura ao seu redor. Por isso que o universo ele é tão grande. Você olha e você vê tanto espaço vazio. Na verdade, aquele espaço ele não está vazio, ele é formado por matéria escura. Quanto mais galáxias no universo, quanto maior elas forem, mais partículas de matéria escura elas se formam ao redor dela. E o que faz a matéria escura? Ela afasta. Da mesma maneira que a gravidade ela atrai para si, a matéria escura afasta. Ela afasta tudo. As galáxias, depois de algum tempo, elas começam a se afastar uma da outra. E acredita-se que daqui a alguns bilhões de anos, pode ser que tudo no universo seja matéria escura. Ela vai afastar tudo que existe até que tudo seja matéria escura. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, e se você chegou até aqui junto comigo é porque Deus ele tem falado com você de alguma forma. E eu espero que você seja edificado através desses vídeos. Então, se Deus ele está proporcionando à sua vida uma bênção de conhecimento, se você se identifica com o que eu falei até agora, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, que você se inscreva nesse canal e que você comente, que você deixe aí a sua impressão, as suas opiniões, para a gente poder crescer juntos nesse evangelho. E Deus abençoe a sua vida.